Olá, pessoas, tudo bueno? Aqui quem fala é o professor Vina. Estamos em mais um programa Entortando Entrevistas e hoje vamos entrevistar o professor Wallace Leite. O professor Wallace leciona língua inglesa no Instituto Federal de Alagoas, Campos Piranhas, e é professor também na rede municipal de Coruripe. O Wallace vai falar com a gente sobre o seu projeto Quarantine Can Be Funny. Ok? Eu só peço a vocês um pouquinho da paciência para curtir essa vinheta, velho. Não sei, só sei que. Então, assim, pessoas, vamos puxar aqui o Wallace para entortar aqui com a gente. Olá, hello. Olá, professor Wallace, como É, estamos? bem, bem, na medida do possível estamos bem, tentando driblar aí essa situação, mas estamos bem, sim. Prazer, né, estar aqui no seu canal. Nós que agradecemos aqui a sua companhia, sua presença aqui para a gente entrar nesse entortar e a gente entender um pouco desse Sim, projeto aí do professor. E aí, já entrando na onda, eu quero já saber assim, sabe, Wallace, o que motivou você a pensar em desenvolver esse projeto? então, né, o próprio título do projeto, né, da atividade já dá mais ou menos uma certa noção, né? Quarantine can be funny. Então, diante de toda essa situação, né, essa calamidade que a gente está vivenciando mundialmente, né, e chegou aqui no Brasil, está se agravando cada vez mais. Então, aí eu pensei, e agora, o que é que eu vou fazer para trazer os alunos para as minhas aulas de língua inglesa, para eles não perderem esse contato, né? E também distrair a mente, para não ficar ouvindo muitas notícias que acabam deixando mais tristes, mais preocupados, mais angustiados, né? E para manter esse contato mesmo com a língua inglesa, aí eu pensei nesse projeto para juntar, ter esse contato com eles, porque quer queira, quer não, nós professores, quando nós adentramos de uma sala, né, estamos em uma turma, a gente acaba pegando afinidade, acaba se criando laços, né, e essa quarentena tem distanciado, né, a gente de uma certa forma. Então, o projeto ele veio com uma forma de voltar a unir, né, de manter esse contato que antes havia mais em sala de aula e agora virtualmente. Esse foi um dos motivos que me fizeram propor essa atividade com eles. Ô Wallace, o que é esse projeto e o que se pretende alcançar com ele? Bom, o projeto, ele, como eu falei, é dos motivos de tornar a língua inglesa divertido, a aprendizagem de inglês divertido, é, mantendo esse contato com os alunos, né? E o que eu pretendo alcançar é que eles vejam que o inglês não é um bicho de sete cabeças, não é somente as regras gramaticais, como muita gente fala, não é só o bendito famoso verbo to be, né? O inglês é muito mais que isso. Então, essa proposta veio para mostrar que eles podem sim ler uma informação em inglês, interpretar, responder, falar, que é um dos meus próximos passos, é que as atividades eles possam pronunciar frases, dar respostas em inglês, né? Então, a gente está encaminhando aí nesse viés aí de que o inglês ele é divertido, ele é importante, que não é somente um bicho de sete cabeças, como muitas pessoas dizem, que é chato aprender inglês, porque não é. Entendi. Agora, nessa intenção de tornar o inglês mais leve, bacana, nesse intuito também de fazer com que o inglês não se reduza ao verbo to be, às regras gramaticais, Isso. de que maneira você está executando esse projeto para conseguir alcançar esses seus propósitos? Bom, então, a gente ouve muito falar, quando fala em tecnologia na escola, com os alunos, videoaulas. Não que seja uma coisa ruim para a aprendizagem, muito bacana.
Só que aí acaba tornando um pouco mais cansativo, mais monótono, né? E eu pensei, e agora, o que é que eu vou fazer com eles para que o inglês realmente seja divertido, né? Vou gravar uma videoaula? Não. Aí eu lembrei que tem alguns jogos online, algumas plataformas digitais online, em que a gente brinca simultaneamente, né? E aí o nome desse aplicativo é o Kahoot, né? E que serve para qualquer outra disciplina também. Então aí então vou trabalhar o Kahoot com eles. E aí eu criei um banco de questões, né, inicialmente sobre curiosidades do mundo, sobre pessoas famosas, sobre alimentos, né? E, e aí criei e lancei a proposta. Aí criei 2 grupos, um para os terceiros anos e outro para os segundos anos. Todos os alunos, né, que eu leciono, mas aí eu posso estender depois para os outros que eu também não leciono, que queiram participar, tá? Então criei esses 2 grupos. Cada dia da semana, um é na quinta, quarta e outro na quinta. Então, cada dia da semana eu preparo um banco de questões diferente. Para uma turma, um tipo de curiosidade, para outra turma, uma outra curiosidade. Então, é um jogo em que eu lanço a pergunta, eles visualizam a pergunta em inglês, tem as opções abaixo, eles têm 20 segundos para observar a pergunta, deduzir qual é a resposta e marcar em 20 segundos. Então torna-se divertido porque dá aquela tensão. Eita, e agora? Aí quando eles estão respondendo, eu escuto. Eita, eu acho que essa. Ah, eu errei. Não, marquei errado. Ah, fui muito rápido. Ah, eu demorei demais. Então quebra essa tensão que fica no sentido, tensão ruim, né, que a pandemia tem trazido. Então, essa atividade eu vejo que eles se divertem, eles brincam, fulano, você foi mais esperto, eu vou ter mais cuidado agora, né? E no final, o bom é que quando eles respondem, o aplicativo, ele me dá um tempo para eu passar para uma outra questão, e ali eu começo a analisar, olha, essa palavra aqui usa para fazer determinado tipo de pergunta, essa palavra aqui é usada desta forma, não pode ser assim. Então, é um jogo e depois dele eu trago as informações do inglês que vai ser útil para eles e peço para eles anotarem no caderno para não esquecerem. É mais ou menos assim que acontece. Entendi. E, Wallace, então me diga assim, a partir de todos esses procedimentos, né, a sua execução do projeto, desses objetivos que estão conseguindo ser alcançados, né, esses propósitos, na sua opinião, quais são os ganhos que esse projeto tem trazido para o alunado? Bom, os ganhos é que, né, eles se sentem mais próximos um dos outros, né? Porque quer que não, eles estão ouvindo o colega falando, mesmo que fale pelo WhatsApp, mas quando está numa atividade diferenciada, torna-se como se fosse um clima de sala de aula diferente. E, além disso, como ganham experiência e contato com a língua, né? De que eles vão lá, visualizam, conseguem ver, eita, que legal, consegui fazer isso, consegui entender. Então, é um ganho linguístico, né, para eles, quer queira, quer não, acaba se tornando também um ganho linguístico nessa aquisição da língua inglesa. Quais são os desafios que você tem encontrado nesse projeto? E quais são as Uhum. dificuldades? Como você pensa em possíveis estratégias para superar esses obstáculos? As dificuldades que eu tenho encontrado é essa falta do acesso à tecnologia, aliás, a tecnologia no sentido de internet, né, porque o aparelho, o telefone, os alunos, eu sei que eles têm, né, pelo menos uma boa parte, quase 100% dos alunos que estão no grupo, né, eles têm um WhatsApp porque têm acesso à internet no IFAL, lá em Piranhas. E esses dias, alguns deles vieram falar comigo, professor, adoraria participar da reunião, participar da atividade, porém, em casa eu não tenho internet. Eu estou aqui na casa de um amigo ou de um amigo, usando o Wi-Fi desse amigo ou dessa amiga, porém, daqui a pouco eu vou para casa e na hora da reunião eu não vou poder estar presente. Então, a gente fica preocupado com essas pessoas que não têm esse acesso, não têm essa ferramenta, né, que serve para esse momento que a gente está vivendo, na verdade, né, que são atividades remotas que a gente está realizando para que os alunos eles mantenham contato conosco.
Então, esse é um desafio. E quais estratégias eu estou pensando, é um pouco complicado, porque se eu disser que um aluno que tem um contato, que está participando da reunião, que ele passe essa informação para aquele que não tem, eu estou dizendo que saia da sua casa e vá para a casa do coleguinha e transmita essa informação. Então, eu estarei burlando o decreto, né, da OMS, as recomendações, na realidade, da OMS. Então, a gente fica meio que de mãos atadas para saber como é que essa informação vai chegar a esse aluno que está sem o acesso à internet. Né? Então, infelizmente, por enquanto, estou mantendo contato com esses alunos que têm a internet em casa, que têm a disponibilidade de participar das reuniões, né? Então, infelizmente, a gente tem essa ferramenta muito boa, mas não chega a todos. Entendi. Wallace, aproveitando o gancho que você falou aí dos ganhos, dos obstáculos, eu entro agora num processo de formação de aprendizado do nosso alunado. Com o uso das novas tecnologias, para você, o que se ganha e o que se perde no processo de construção do conhecimento e na formação do processo de aprendizado do nosso alunado? Então, eu sempre fui meio avesso a essa questão de educação à distância, porque a gente, de uma certa forma, não é acostumado a passar 1, 2, 3 horas assistindo uma videoaula, fazendo uma atividade, né? E outra coisa é que, para mim, né, na minha concepção, na minha formação, eu creio que a aula presencial, ela contribui muito mais do que uma aula à distância, do que usando as tecnologias. Elas são importantes, sim, mas para quê? No sentido de um complemento, de você criar um conhecimento maior do que aquilo que você teve na aula presencial, mas a questão de você estar com alguém presencialmente, né, no contato com outras pessoas, eu creio que a aprendizagem ela se torna mais efetiva, mais, como posso dizer, uma aprendizagem mais eficiente, digamos assim, né? Então, na minha, né, opinião, eu penso que essas aulas EAD deixam um pouco a desejar na questão da formação, seja de quem for, seja da educação básica, seja do ensino superior, né, em que eles restringem lá, tipo, faço um vídeo. Se o aluno tiver uma dúvida, né, ele vai poder ter naquele momento, não, ele vai mandar a pergunta, vai esperar o professor estar disponível para responder a essa pergunta. Mas se tiver presencialmente, o aluno tem a dúvida, lança a dúvida do professor, já tenta solucionar aquela dúvida do aluno no mesmo momento. Então, não há uma quebra, há uma continuidade, onde está acontecendo uma troca simultânea. Dos ganhos seria a questão dele estar no mundo, ter acesso a ferramentas em que ele pode ir além de uma sala de aula, né? Que ele pode ter contato com outras pessoas, no caso da língua inglesa, né? Ele pode usar as tecnologias como uma forma de ter uma interação com alguém nativo, de fazer pesquisas, de ter um complemento maior na sua formação. Né? Então, não é só perdas, né? A gente sabe que tem suas perdas, mas ele, usando as tecnologias, ele também vai ter um ganho muito grande, né? E sem falar que ele vai estar conectado com o mundo, de uma certa forma, e que a gente sabe que a tecnologia ela faz parte do mundo todo. Então, ele vai estar aprendendo a lidar com essas ferramentas para quando estiver no mercado de trabalho, ele não ficar sem saber como fazer, o que fazer. Então, meio que tem esses ganhos também. Wallace, velho, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Oh, imagina. Certo? Eu vou deixar com você o que eu chamo de grande finale para que você, sei lá, dê suas conclusões. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, por mostrar um pouco do meu trabalho, né? E dizer para as pessoas, né, que estão assistindo que nessa quarentena aprender pode ser divertido, né? A gente tem essas ferramentas que a tecnologia, né?
que pode sim ser divertido aprender. E que quem quiser participar das minhas atividades, né, se você tem um contato de algum aluno do segundo ano de agroindústria, agroecologia, tanto segundo quanto terceiro ano, entre em contato com esses alunos e diz, quero participar da atividade do professor Wallace, né, esse aluno vai falar comigo, eu adiciono essa pessoa no grupo, e no dia das reuniões eu vou sempre estar postando, a atividade vai ser hoje, tal hora, aí todo mundo visualiza e diz, beleza, e aí a gente começa a reunião. Novamente, agradecemos a sua presença aqui e agradecer também a todas e todos que nos acompanharam até agora e que a gente se encontre nos próximos encontros e, por que não, nos próximos desencontros. Um cheiro para todo mundo. Fui!